Este é o primeiro vídeo da nossa série aqui de vídeos sobre o projeto Que Eu Veja. E neste vídeo você vai aprender quais são então os 14 passos para você se encontrar na vida e você vai entender o que é esse projeto Que Eu Veja. Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas. O meu nome é Patrícia. Eu já estou aqui nas redes sociais já faz mais ou menos uns 4 anos que eu estou ali postando na rede vizinha. Mas aqui no canal do YouTube, meu canal é novo, eu comecei há pouco tempo, então esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu tenho feito aqui para esse canal. E se você gostar, fizer sentido para você, quiser me acompanhar aí nessa jornada, esse projeto Que Eu Vejo, se inscreva, curta esse vídeo, comente. Eu gostaria muito que você participasse, fizesse parte junto aí desse projeto que eu estou criando, dando aqui a sua contribuição, sempre escrevendo no final do vídeo o que você achou. Isso é muito importante para mim. Então, primeira coisa, eu vou me apresentar. Eu quero dizer que eu não sou uma grande treinadora, não estou aqui com o objetivo de mudar a sua vida, de transformar, não tenho nenhum título a respeito disso, mas eu tenho algumas coisas que eu gosto de ensinar daquilo que eu aprendo, que eu vejo na minha vida. Então, o objetivo de eu estar gravando esse vídeo é justamente para eu compartilhar algo que começou ali como um desejo meu, um pedido meu, e eu tirei aqui de um texto bíblico, e o projeto Que Eu Veja é um projeto, sim, que eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês, porque eu entendo que pode ter muitas pessoas que se conectem e estejam passando pela mesma situação. Então, me apresentando rapidamente, eu sou católica, eu não fiz nenhum curso de teologia, então, assim, quero deixar bem claro que não quero ensinar sobre a Bíblia, sobre o que significa cada coisa da Bíblia ali. O que de melhor eu sei fazer é pegar ali uma história e no detalhe, pegar ali o que aquela palavrinha queria dizer, o que aquele jeito que a pessoa estava, aquele comportamento pode nos trazer no dia a dia. Isso começou quando eu estava fazendo o desafio de 50 lives lá na rede vizinha, e o pessoal começou a gostar desse meu jeito. Algumas pessoas começaram ali a me dar um retorno de que eu ensinava aquele mesmo texto de uma forma que ela nunca tinha ouvido ninguém explicar. Então, só para deixar isso bem claro, para que você não crie nenhuma expectativa que eu sou alguma teóloga aqui, que eu vim aqui ensinar a Bíblia para você. Mas sim, o projeto Que Eu Veja, ele nasceu de uma frase aqui tirada do texto que nós vamos ver hoje. E basicamente, o projeto Que Eu Veja, ele nasceu de uma fase difícil que eu estava passando agora em 2024, e eu estava buscando respostas. E um dia eu estava ali na missa e caiu esse texto que nós vamos estudar aqui hoje. E quando o personagem desse texto falou ali, fez um pedido para Jesus, aquela frase dele ele bateu muito forte no meu coração. E aquilo começou a ser o meu pedido. Eu comecei a realmente, todas nas minhas orações, falar para Jesus que eu veja, no sentido de que eu tome consciência, que eu enxergue o que essa situação aqui na minha vida quer me dizer, o que eu preciso aprender com essa situação, ou qual é alguma coisa que eu não estou enxergando aqui na minha vida e que eu preciso enxergar para que eu possa mudar. Porque eu entendi, gente, ao longo da minha vida, eu sempre falei assim para as pessoas que quando você toma consciência das coisas, daquilo que você não estava enxergando na sua vida passa a mudar. Foi assim com a minha história. Aí, ao longo desses vídeos que eu quero gravar aqui, eu vou contando aos poucos como foi também esse meu despertar de consciência, como eu passei também a enxergar. Então, eu vou ter muitas histórias que tem tudo a ver com esse nome aqui que eu vejo, que você vai entender ao longo desse projeto. E a partir do momento que eu comecei a chegar para Jesus e fazer esse simples pedido, Jesus, que eu veja o que eu tenho que aprender com essa situação, que eu veja como eu posso mudar, o que eu não estou enxergando, eu comecei a ter um retorno, respostas, eu comecei a chegar ali na solução daquilo que eu precisava. Porque eu costumo sempre chegar para Deus e falar assim, eu não quero que o Senhor faça por mim. Eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor me faça enxergar que eu preciso aprender, e com isso eu serei capaz de eu mesma ir lá e correr atrás e dar a solução para aquilo.
E assim que nasceu esse projeto. E desse projeto, eu consegui hoje, no primeiro vídeo, extrair 14 passos para a gente se encontrar na vida. Porque, de certa forma, foi isso que eu fui buscar ali também. Eu queria me encontrar naquela situação. E através dessa leitura que a gente vai fazer aqui hoje, eu consegui extrair 14 pontos de um texto super pequeno. E você vai ver como vai valer a pena você ficar até o final. Então, comente aqui depois o que você achou desse vídeo. Já quero pedir para você contribua para esse projeto. Cada vez que você enxergar alguma coisa, você coloque aqui uma lâmpada ali que algo iluminou, que os seus olhos foram iluminados com alguma coisa que você aprendeu aqui nessa série de vídeos. Combinado? Então, peguem a sua Bíblia. Hoje, a nossa primeira história que a gente vai fazer aqui uma análise, uma reflexão sobre ela, ela está aqui. Eu vou ler o que está em Marcos, mas você também pode encontrar essa mesma história contada no Evangelho de Lucas. Então, eu vou tirar de Marcos 10, do 46 a 52. Como eu falei que eu sou católica, eu vou ler a história da versão aqui da Bíblia da Pastoral. Tem também aqui a versão da Ave Maria, inclusive a frase do projeto, na verdade, ela está na versão Ave Maria, da Bíblia Católica, mas a análise que eu fiz dos pontos, eu usei a Pastoral, então por isso que eu vou usar ela, tá? Mas na hora da frase eu vou ler o que está bem na versão da Ave Maria. Então vai pegando a sua Bíblia aí, enquanto eu tomo minha água aqui. E vamos lá. Então, Marcos 10, do 46 ao 52. Vá prestando atenção nos detalhes dessa história e depois eu vou pausar e falar cada um dos 14 pontos de onde que eu tirei, como eu fiz essa análise, essa reflexão. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Então vai imaginando aí a cena conforme eu estou lendo. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Aqui, no final da pastoral, ele fala que ele começou a ver de novo. Na Ave Maria, ele fala assim: no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. E aí, então, a gente vai fazer aqui uma análise de onde eu tirei esses 14 pontos, que essa é a contribuição que eu falo para vocês, que eu gosto de fazer para as pessoas, ler do meu jeitinho. Como que eu começo a analisar cada ponto ali e tentar extrair o que eu posso aprender com esse texto. Então, você já entendeu que o projeto que eu vejo, ele nasceu dessa história, da cura do cego Bartimeu. Então, vamos aqui para o primeiro
passo, e eu quero que você pegue aí o seu caderno, sua anotação. Eu vou estar aqui olhando sempre para o notebook, porque eu fiz várias anotações para que eu não esqueça nenhum ponto importante aqui para passar para vocês, tá? Então vamos lá. O primeiro passo. Onde que ele estava? Você prestou atenção nessa história? O texto ele fala um local onde esse cego Bartimeu se encontrava. Ele estava o quê? Ele dá um detalhe ali. Ele estava à beira do caminho. Vamos refletir então, o que será que significa estar à beira do caminho? O que o texto coloca bem ali o local onde ele estava? Estar fora do caminho, ou seja, quando você está à beira de algo, significa que você até está próximo, mas não ali naquele lugar, exatamente. No contexto bíblico, a gente percebe ali que em outras passagens, inclusive, tem esse termo de novo à beira do caminho, que no contexto bíblico, quando você está à beira do caminho, quer dizer que você está fora ali do caminho de Deus. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que a gente não pode estar fora. E aquele cego, ele estava nesse local, ele estava fora ali do caminho, ele estava apenas à beira do caminho. E lá na passagem da parábola do semeador, a famosa passagem que fala: o semeador saiu para semear. E ele começa a falar em vários pontos onde caíram as sementes. E aí ele fala aqui um detalhe que eu notei, que é: enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Ele usa de novo essa beira. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. E Jesus, depois, em seguida, quando os discípulos pedem para ele, nos explica o que quer dizer essa passagem do semeador, ele fala o seguinte, ele fala que os que estão à beira do caminho são os que ouviram, só que depois chegou ali o diabo, tirou a palavra do coração deles, para que eles não acreditassem e não se salvassem. Ou seja, uma semente que caiu ali à beira do caminho não vai realmente para frente. É isso que essa parábola ensina. Talvez hoje você também não esteja vendo o que você precisa mudar ali na sua vida, porque você se desviou, você se encontra essa beira do caminho, como muitas vezes eu estive também. E aí, quando a gente fica na beira do caminho, a gente não vê as promessas que Deus tinha pra gente, elas são roubadas ali. Os pássaros roubam os projetos que Deus tinha. Então, a primeira pergunta aqui desse vídeo, que vão ter várias perguntas aqui que vêm nos provocar e nos fazer refletir, é a seguinte: onde você está hoje? Qual beira da sua vida você se encontra hoje? E por quê que eu coloquei esse primeiro aqui, entender onde você está? Porque o primeiro passo é: tome consciência de onde você se encontra hoje. Eu não tenho como me encontrar se eu não me considero perdido. Então, o primeiro passo para se encontrar na vida parece óbvio, mas o primeiro passo é eu reconhecer onde eu estou. Se eu reconheço que eu estou à beira do caminho, eu entendo que eu não estou no caminho, então eu preciso voltar para o caminho. Eu preciso me localizar onde eu estou hoje. Eu quero que você olhe aí para a sua vida e você procure entender onde eu me perdi, em que beira eu estou hoje. Quão longe eu estou do caminho, do projeto que Deus com certeza tinha para a minha vida. Então, até eu anotei uma frase aqui, ó: você sempre estará perdido enquanto não tomar consciência de que está perdido. O primeiro passo é você reconhecer: sim, para eu me encontrar, eu preciso me reconhecer que eu estou perdido. Porque se eu nem me vejo perdido, eu vou me encontrar o quê se eu não me considero perdido? Então parece óbvio, mas quando fala que ele se encontra à beira do caminho, é que naquele momento o cego Bartimeu estava longe do caminho que Deus queria para ele. Ele estava ali à beira, estava fora do projeto ali. E aí tem até um texto interessante para complementar aqui, que está em Gênesis 3. Vou pegar aqui para... que acontece bem isso também, Gênesis 3, 9. Aqui no Gênesis 3 está falando ali do momento onde, né,
o Adão e Eva, eles comeram a maçã. Então, até o texto fala aqui, olha que interessante, né? O texto usa o termo aqui, né? Que eles abriram os olhos e perceberam que estava nus. Então eles ouviram que Deus estava passeando ali pelo jardim e Deus chamou o homem. Onde está você? Essa é uma pergunta que também Deus faz para a gente hoje. Onde você está? E você percebe que aqui eles usou sim nessa passagem também o termo. Os olhos deles se abriram. Ou seja, eles sempre estavam nus ali já há muito tempo. Só que naquele momento os olhos se abriram pelo que eles tinham feito. E eles tomaram consciência da verdadeira realidade que eles estavam ali. E eles se esconderam então porque eles estavam com vergonha de Deus. E a pergunta para Deus para eles foi: onde você está? Então, hoje, ele quer nos colocar nesse lugar e fazer essa pergunta para a gente: onde você está? E aqui o texto fala que o cego Bartimeu estava. Deixa eu voltar aqui para ler. Ele estava ali à beira do caminho. Então, se localiza. Onde eu estou hoje? Olha para a sua vida e fala: nossa, eu estou nessa situação hoje. Hoje eu estou endividado, hoje eu estou num relacionamento ruim. Onde você está hoje? Se localiza. Para que você tome consciência de onde você está. Ok? Então, vamos para o passo número 2. Existe um detalhe que o texto fala aqui, que ele fala assim, ó. Ele estava sentado. Onde então o cego Bartimeu estava? Estava sentado. E aí, analisando ali o que significava estar sentado, eu fiz algumas anotações. Estar sentado é o quê? É uma posição de zona de conforto. Quando estamos sentados, estamos ali parados, né? Nos acomodamos. Sentar é muito gostoso. Eu estou aqui, nesse momento, sentada. Aqui é cômodo para mim. É muito mais fácil, muito mais cômodo eu fazer essa aula aqui sentada do que se eu fosse fazer ela de pé. Então, eu estou aqui, de certa forma, numa posição de conforto. Eu estou sentada. E era nessa posição que o cego se encontrava ali. O texto ele vai dando muitos detalhes sobre o estado que estava ali o Bartimeu. Então, a pergunta que eu tenho aqui hoje para você é: em quais situações da sua vida você está parado? Onde você sentou aí e ficou? Qual situação que de repente você está parado na procrastinação, que você está adiando ali o que precisa fazer? O cego estava parado esperando que algo acontecesse. Será que você também não está aí sentado na sua vida? Sentado aí nessa beira do caminho, desse lugar onde você tomou consciência agora que você se encontra, e você não está ali esperando que algo aconteça, que um milagre aconteça, que algo venha até você? Então, o passo número 2, anote aí: saia da sua zona de conforto. Você não pode estar sentado ali naquela posição onde o cego estava. O segundo passo é: a gente precisa identificar quais são essas zonas de conforto, os lugares onde nós estamos sentados, paralisados, e a gente precisa sair desses lugares. Terceiro passo, ele dá um outro detalhe sobre o texto. O terceiro detalhe aqui sobre o texto é: ele estava pedindo esmolas. E aí, refletindo sobre isso, lendo, eu falei: o que será que significa, que simboliza a gente estar pedindo esmolas? Então, ele fala ali, né, que ele estava pedindo esmola. Quando a gente se desvia do nosso caminho de Deus, do nosso propósito, a gente, sem dúvida, começa ali a mendigar. Ou seja, a gente começa a aceitar qualquer coisa. A gente aceita muito menos do que a gente merece. É aquela fase da vida que, por exemplo, nada tá bom, você tá vivendo aí uma situação que você não tá gostando, nada tá bom, só que você acaba aceitando o que vem para sua vida. Então, às vezes você pode estar aceitando aquele emprego que você não gosta, que pagam mal, que não te valorizam, não te reconhecem ali. Você pode estar aceitando ali um relacionamento, você está mendigando para ter qualquer pessoa na sua vida só para que você não fique sozinho ou sozinha. Então,
aquele relacionamento, muitas vezes, que você está aceitando que ele já deu muitos sinais, você já está há muitos anos com essa pessoa e ele já deu sinal que aquele relacionamento não vai dar frutos na sua vida. E você continua aceitando aquela situação, ou seja, você está também mendigando, como estava ali o estado que Bartimeu se encontrava quando Jesus passou ali por ele. Então, a pergunta que até anotei, coloquei uma frase aqui, que é para você pensar. Quem mendiga, aceita o que o outro quer dar. Esses dias a gente estava passando, né, de carro por um senhor ali que estava pedindo dinheiro. E quando você está mendigando, você fica o quê? Nas mãos do outro. Você vai receber aquilo que o outro tiver a fim de te entregar, concorda? E muitas vezes as pessoas já chegam, nos abordam e falam assim, você tem uma moedinha? Porque eu me contento se você me der uma moedinha, pelo menos. Então, a pergunta é, em quais situações da minha vida eu estou mendigando? Porque não tem como você se encontrar se você ficar nessa posição de ficar mendigando e aceitando qualquer realidade que a vida te apresente. Então, o terceiro passo é não aceite menos do que você merece. Não tem como você se encontrar na vida se você continuar aceitando qualquer coisa. Tá anotando aí? Depois a gente vai fazer uma revisão, passar ali pelos 14. Número 4. Houve um detalhe aqui do texto que ele fala o seguinte: quando ouviu que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aqui o que acontece, o que a gente percebe nesse momento? Quando ele vê que a oportunidade estava ali batendo na porta dele, que Jesus estava passando, ele não pensou duas vezes, ele fez algo que ele nunca tinha feito. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Isso virou um clamor que eu coloquei para minha vida também. Diante das situações eu falo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, quando a vida te der uma oportunidade como essa ali que Bartimeu estava tendo, você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa fazer algo diferente, sabe? Clamar para os 4 cantos aí o que você quer. Por isso que o 4º passo eu coloquei: faça algo novo. Talvez esse cego nunca tinha gritado e berrado daquele jeito ali, pedindo, clamando para que a vida dele mudasse. Mas a hora que ele percebeu a oportunidade, ele falou: é Jesus que está passando aqui, eu não posso deixar passar essa oportunidade, eu tenho que chamar por ele. E ele não perdeu. Então, faça algo novo. Tem até uma frase que fala assim, que eu anotei: a mudança que você tanto procura está naquela atitude que você nunca toma. Então, olhe para a tua vida. Qual é algumas coisas novas que você tem que fazer na sua vida? Que você não fez até agora. 5º passo. Quando ele começa a gritar, o 5º passo é: muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem piedade de mim. Note uma coisa aqui, gente. Quem está à beira do caminho não incomoda ninguém. Não é nem notado quem está à beira do caminho. Você até fica invisível para as pessoas. Quando ele começa a gritar ali, ele começa a incomodar os outros. Por que você que está aí à beira do caminho está gritando desse jeito? Pare de gritar e começar a repreender. E aqui a gente pode tirar uma coisa muito importante. Se você fizer alguma coisa nova, se você pensar em se colocar o caminho ali e falar: eu quero voltar para o caminho, eu quero sair dessa situação, você vai incomodar. Pode ter certeza. Eu até anotei algumas situações aqui. Por exemplo, vamos supor que nem o meu caso. Você começa a postar, você começa a ir para as redes sociais, gravar vídeo, fazer live, aparecer nos stories. Você monta o seu canal aqui no YouTube, você começa a ajudar as pessoas, ensinar, compartilhar. Você vai incomodar. Vai começar a aparecer aquelas pessoas, somente do seu... as pessoas mais próximas a você,
E vão falar, por que você está fazendo isso? Pare com isso. Você virou agora uma blogueirinha, tá postando aí, que coisa boba, quem você pensa que é para estar fazendo isso? Ou então, de repente, você levava uma vida sedentária e você decide que você quer se colocar no caminho, fala assim, não faz sentido, eu estou me olhando no espelho aqui, esse corpo está me incomodando, esse excesso de peso, esse cansaço, essa dor nas costas, por esse sedentarismo, eu quero me matricular. Só que ao seu redor ali você mora com pessoas que se alimentam mal, que não fazem nenhuma atividade, e de repente as pessoas olham aqui e falam, mas por que você está querendo fazer isso? Você não é assim, você é sedentário. Isso começa a incomodar quando você quer fazer alguma coisa nova. Sempre você vai incomodar. Porque os outros querem que você fique ali. Entenda que quando a gente faz algo novo, a gente, de certa forma, está jogando na cara daquela pessoa o que ela não está fazendo. É por isso que incomoda. É um tapa na cara quando você sai para fazer algo e aquela pessoa não faz. É como se você denunciasse aquilo que ela não está fazendo quando você sai para fazer. Ou então, uma outra situação aqui, você vivia em baladas, você amanhecia ali bebendo, naquela vida de sempre, né? Você começava na sexta, terminava no domingo, ia trabalhar muitas vezes daquele estado também. E de repente você fala assim, não é isso que eu quero, não faz mais sentido para mim, eu quero sair dessa vida, eu quero retomar o meu caminho, parar com essas bebedeiras. E aí, aquele grupinho lá já começa a falar assim, o que está acontecendo com você? Por que você não quer mais sair com a gente? Por que você não quer mais beber? Você já começa a se tornar o chato ali, a chata da rodinha, porque você não quer mais fazer parte daquilo, as pessoas vão te atacar. Então, nesse ponto, o que acontece com o cego ali é algo que vai acontecer sempre com a gente. Ele estava ali quieto, ninguém tinha notado, coitado, que estava ali à beira do caminho, estava sentado, estava mendigando. Ninguém percebia. Quantas vezes você vê pessoas mendigando ali na rua e as pessoas passam por ela? Vários vídeos tem, esses dias eu vi um vídeo sobre isso. E as pessoas não enxergam aquela pessoa que está ali à beira do caminho, que está mendigando sentada, é como se ela fosse invisível para os outros. E aí você, de repente, estava ali invisível, você começa a gritar, falar que você quer fazer uma mudança na sua vida. Ô Jesus, tem piedade de mim. As pessoas vão ficar incomodadas, então se prepare para esse incômodo. Por isso que eu coloquei aqui até, ó, nessa hora você tem que gritar mais, no sentido que você tem que fazer com que os seus atos falem por você. Mostre aquilo que você quer. Então, você precisa mostrar para Deus que você quer voltar ali para aquele seu caminho. E toda vez que você fizer alguma coisa nova, você vai ser criticado. Então, o quinto passo não tinha que ser outra coisa, senão não dê ouvidos às críticas. Você percebe aqui que o texto fala, muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Então, que as suas atitudes gritem ainda mais se alguém quiser reclamar do que você está fazendo, do que você está propondo de fazer alguma coisa nova na sua vida. Sexto passo. O que acontece nesse momento? Então, ele não desistiu de gritar. E o sexto passo a gente vê aqui, ó, Jesus parou. Olha só, como ele começou a fazer uma coisa nova, ele chamou a atenção de Jesus. Olha que interessante, quando você for fazer uma coisa nova, você vai chamar a atenção da vida. E Jesus parou então e disse, chamem o cego. Olha só, Jesus estava ali passando com seus discípulos, com a multidão, estava ali o cego à beira do caminho, sentado, mendigando, e de repente ele chama a atenção de Jesus. E Jesus fala, chama ele. Porque ele fez uma coisa que ninguém fez aqui. Chama ele que eu quero conversar com ele. E aí, hoje, então, eu quero que você entenda nesse vídeo que hoje, início desse projeto que eu vejo, Jesus também está nos chamando. Hoje, 3 de dezembro de 2024, não sei que dia que você está vendo esse vídeo, ele está te chamando. Ele está chamando para a gente sair da beira do caminho, para a gente levantar, para a gente parar de mendigar, para a gente fazer alguma coisa nova. Então, hoje, nesse vídeo, ele não está falando chame o cego, ele está falando chame a Patrícia, chame o Laércio, meu esposo, chame a Fernanda, a Maria, o João, a Isabela, chamem ela.
Ele está chamando. Qual é o seu nome? Ele está chamando por você hoje. E Jesus não é indiferente ao nosso pedido. Então ele ficou escutando lá. Quem é esse que está pedindo para que eu tenha piedade dele? Chama ele. Jesus não é indiferente ao nosso pedido, gente. Não é. Ele nos escuta e nos chama. E ele nunca resiste a uma humilde oração, a um humilde apelo, como esse do cego. Então, no 6º passo, anote aí. Escute o chamado de Jesus. Ele está te chamando hoje. Eu escutei quando eu decidi fazer esse projeto e tornar ali um pedido meu, que era particular, uma coisa pública aqui. Eu escutei esse chamado dele. Número 7. Depois que Jesus pediu ali para os discípulos, então, chamem o cego, eles foram lá, os discípulos, eles chamaram o cego, o texto fala assim, né? Eles chamaram o cego e disseram: coragem, levanta-se, porque Jesus está chamando você. Que mensagem a gente extrai daqui, gente? Para ver, nós precisamos de coragem. Se você pedir para Jesus que eu veja, isso é um pedido muito corajoso. Porque talvez Jesus vai te mostrar situações, realidades que você não vai gostar do que você vai ver. Então, exige muita coragem ver. Para que esse cego pudesse ver, os discípulos falaram bem essa frase para ele: tenha coragem, levante-se porque Jesus está te chamando. Então, eu até coloquei aqui, né? Esse projeto que eu veja exigirá muita coragem. Coragem para deixar o seu comodismo, as nossas crenças, os nossos medos ali, vícios, né? Os hábitos, os maus hábitos que você tem. Eu precisei de coragem para começar. Vocês não têm noção como foi difícil eu começar aqui esse projeto. Eu falava, não, vou gravar hoje e quando ver... Eu precisei de coragem para estar aqui nas redes sociais. Ainda mais porque aqui o YouTube é uma terra de ninguém, que a gente fala, que as pessoas elas fazem o que querem. As pessoas têm, muitas vezes, o prazer de ir no vídeo ali do outro só para comentar, para difamar, compartilhar, humilhar a pessoa pelo que ela está fazendo. Então, assim, exige muita coragem fazer uma coisa nova. Então, eu até escrevi assim, ó: o mundo vai te convencer a ficar onde você sempre esteve, te convencendo com essas perguntas. Por que se colocar no caminho? Fica aí mesmo, na beira do caminho. Por que se levantar? Tá tão bom ficar aqui, ó, sentado nessa zona de conforto. Levanta não. Por que gritar? Por que fazer uma coisa nova? Fica quieto. Por que ficar incomodando os outros? Nesse 7º passo, eu coloquei aqui: seja corajoso. Seja corajosa. Tenha coragem. E existe até uma leitura muito forte que Deus fala isso pra gente, que está lá em Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Existe sim um pedido ali para que a gente tenha coragem. 8º. Depois que eles chegam lá e falam para ele: levante-se, coragem, Jesus está te chamando. Tem um detalhe no texto aqui onde o cego do 8, 9, 10 aqui, você vai perceber que ele faz 3 ações. E eu desmembrei essas ações aqui para que a gente conversasse e transformei ela em mais 3 passos. Que é o seguinte: na primeira ação, você vê ele falando assim, ó: o cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. E eu vou analisar cada uma dessas 3 ações. Então, nessa primeira ação, ele fala: largou o seu manto. Vamos tentar visualizar essa cena. O cego estava ali, morava ali na rua, estava à beira do caminho, ali numa calçada. Ele estava sentado e ele tinha ali o seu manto de estimação. Aquele manto velho, sujo, encardido, que ele usava todo santo dia. E a primeira coisa que ele faz quando ele escuta o pedido de Jesus, o texto é muito rico de detalhe. Ele fala, ele largou o manto. E aí eu fiquei pedindo para Deus me explicar o que é largar esse manto. Então, a pergunta que veio aqui, que eu anotei, é:
qual é o manto sujo que você precisa deixar para trás. O que é esse manto? Esse manto, gente, pode ser o quê? Uma crença. Pode ser um vício, um medo, que você está paralisado nesse medo. Talvez aquele pecado de estimação, uma bebedeira, tantas coisas ruins que de repente você já tem o vício de fazer, já se tornou de estimação ali. Ele é um manto sujo, encardido na sua vida, empoeirado, e você mantém aquele manto, aquela sua cobertinha. Talvez seja uma postura que você tenha, um jeito ali, um hábito ruim que você tenha. Então, é necessário deixar esse manto, porque você percebe que ele fala assim, ele largou o manto, e depois que ele largou o manto, ele fez o quê? Ele deu um pulo. Você não vai conseguir sair desse lugar do chão que você está se você ficar preso a esse manto, porque o manto ali ficava envolvendo ele estava enrolado naquele manto. Para que ele pudesse ser livre, dar esse pulo e ir até Jesus, ele precisou, na primeira coisa, largar esse manto. Não faz mais sentido para mim esse manto velho aqui. Ele larga o manto e ele dá um pulo. Então, esse manto que você precisa largar está te prendendo, impedindo para que você dê um salto na sua vida. Então, não tem como a gente se encontrar sem que, 8º ponto, anote aí, sem que a gente abandone ali os hábitos antigos, sem que você largue o seu manto. O que é que você precisa largar? O que é um manto sujo, encardido na sua vida? Que você precisa deixar hoje. E aí, até agora? Tá fazendo sentido? Começou a enxergar muita coisa? Vamos então para o passo número 9. O que ele fez? Lembra das 3 ações que ele fez? Já falei a primeira, ele largou o manto. O texto fala que ele fez uma segunda ação, ele deu um pulo. E, gente, agora eu quero que você visualize essa cena. Ele era cego. O cego deu um pulo. Ele deu um salto no escuro, concorda? O texto não fala que os discípulos foram até ele e ajudaram ele a se levantar. Ele deu um pulo. Ele falou, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou dar um salto no escuro, que eu não estou vendo. Eu não sei onde Jesus está, porque eu não enxergo. Mas se Jesus está me chamando, eu vou dar um salto e vou até lá. Então, nós precisamos fazer algo que a gente nunca fez. Dar um salto no escuro, como fez o cego. Quando você começa a fazer algo novo, você não vai enxergar o caminho todo como ele não enxergava. Ele deu um salto no escuro, ele podia ter tropeçado ali, o texto não fala, mas ele deu um pulo, sendo que ele não estava enxergando. Mas mesmo assim comece, mesmo que você não veja. Você não vai ver. Quando você pensar em retomar o seu caminho, sair dessa situação, dessa beira do caminho que você está, você não vai enxergar, não queira enxergar o caminho todo. Você vai ter que dar um salto no escuro. No sentido de que você vai ter que dar ali o seu passo e não ver todo o trajeto. A gente nunca vai ver todo o trajeto. O trajeto vai se construir no caminho. Então, o passo número 9 é dê um salto de fé. Você não verá todo o caminho. O que ele fez ali, o Bartimeu, ele deu um salto de fé. Eu não enxergo, ninguém vai me ajudar aqui, mas eu vou largar esse manto e vou dar um pulo e vou logo até Jesus. Passo número 10. Então, o texto fala, ele largou seu manto, deu um pulo e foi até Jesus. E olha que interessante aqui, esse trecho me chamou a atenção e percebo o seguinte, se ele era cego, vocês concordam que era mais fácil Jesus ter falado assim, eu vou até ele então. Ele está lá na beira do caminho, ele está sentado, ele está pedindo esmola, ele não enxerga, eu vou até ele. Só que Jesus não faz isso. Ele fala, ele está me chamando, ele está querendo algo de mim, então chame para que ele venha até aqui. E aqui tem um detalhe muito importante. Nós precisamos fazer a nossa parte, gente. Indo ao encontro de Deus naquilo que a gente deseja, a gente precisa ir ao encontro daquilo que é o nosso sonho, a nossa meta, o nosso desejo. Por quê?
Passo número 10. Faça a sua parte no milagre que você tanto deseja. Entenda que Deus não vai fazer a sua parte. Você estava ali, parado, e Ele está passando, Ele fala, ok, eu já passei por você aqui, agora você precisa vir até mim. Deus não vai fazer a nossa parte. Eu espero que você já tenha entendido isso. Mas se você não entendeu, eu vou reforçar nesse passo número 10. Tem coisas na nossa vida que não aconteceram ainda, porque a gente está sentado esperando que Deus faça. Só que é 50%. Deus, ele abre ali o caminho, só que você precisa dar o seu primeiro passo. Ele não vai fazer por você. Ele não vai vir aqui gravar um vídeo para mim. Ele não vai abrir a Bíblia e ler para você. Ele não vai ler livros para você. Ele não vai economizar o dinheiro que você tem que economizar. Existe uma ação, uma parte que é nossa no milagre. Então, por isso que ele ficou parado ali. Então, o cego ele está me chamando. Então, peça para que ele venha aqui. Ele precisa fazer a parte dele no processo. Eu poderia ir até ele, poderia, mas eu quero mostrar para vocês que existe uma parte que é sua. Você precisa sair dessa beira do caminho, você precisa levantar, você precisa parar de pedir esmola, você precisa dar um salto de fé, você precisa jogar esse manto sujo, encardido da sua vida. Essas ações são suas. Você precisa vir até mim. Então, o passo número 10 é: faça a sua parte no milagre que você tanto deseja. Então, a gente vai aqui já chegando no final do passo número 11. O que acontece, então? Quando ele chega próximo de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Esse texto aqui, essa pergunta, ela me deixou muito intrigada, né? Porque se a gente olha para essa pergunta, você fala assim, gente, mas não parece óbvio. Parece que Jesus fez uma pergunta óbvia. Você tem um cego chegando até ele, gritando, tem piedade de mim? O que mais ele poderia querer a não ser enxergar? Mas ainda assim, Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu faça por você? Jesus, ele quer perguntar. Ele quer ouvir. Ele quer que você fale. O que você quer? Você precisa falar, você precisa me dizer o que você quer. Você precisa falar para a vida o que você quer. Para você se encontrar, você precisa declarar que você quer se encontrar na vida. Neste vídeo, Jesus está fazendo também essa pergunta para a gente. O que você quer que eu faça por você? E todos os dias, em todas as situações difíceis que você estiver passando, essa pergunta, ela sempre está sendo repetida. O que você quer que eu faça por você hoje? Você precisa falar. Você precisa pedir. Então, o passo número 11 é: para receber, é preciso pedir. Então, peça. Parece óbvio, mas muitas vezes eu falo muito isso para as pessoas que convivem comigo. Vocês não recebem as coisas porque vocês não pedem. Vai lá, mas eu acho que a pessoa não vai fazer tal coisa. Mas você já pediu? E às vezes a pessoa não fez nem o movimento de pedir. Peça que você recebe. Até, inclusive, tem um texto que fala, está em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Vocês não recebem porque não pedem. Está aí a resposta. Vocês não recebem porque não pedem. Você tem pedido o que você precisa? E aí a gente vem então para o número 12. Ele responde então para Jesus: Mestre, que eu veja, que é o nome do projeto, que eu veja. E esse é um pedido diário. A frase que originou esse projeto aqui, que eu veja, essa série de vídeos, nasceu ali de um pedido meu, e muitas vezes, por que eu gostei tanto dessa pergunta dele, que ele foi direto ao ponto? Porque às vezes a gente faz as perguntas quando a gente tem uma oportunidade. O que você quer que eu faça? Às vezes as pessoas deixam passar a oportunidade, elas entram num papel de vítima e ficam lá perguntando para Deus: por que eu fiquei cego? Eu queria que o Senhor me respondesse por que eu fiquei cego. Eu queria que o Senhor me respondesse por que eu perdi esse emprego, esse relacionamento, por que essa doença aconteceu na minha vida.
Então não perca tempo fazendo perguntas e falando ali para Jesus alguma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Ele foi certeiro que eu veja. Eu sei o que eu vim buscar aqui. Eu sei por que eu saí da beira do caminho, por que eu levantei, por que eu larguei as esmolas, larguei meu manto, dei um salto no escuro, porque eu quero ver. Então que eu veja. Por isso eu coloquei aqui, seja número 12, seja específico no seu desejo. Mostre o que você quer mesmo, o que você quer exatamente para a sua vida, para você se encontrar. Mestre, que eu veja as lições que eu preciso aprender em cada situação. Esse é um pedido que a gente tem que fazer diariamente. Que eu veja, Jesus, as lições em cada situação que me acontecer. Que eu não faça perguntas de vítima, mas que eu veja o que eu preciso aprender naquela situação. Número 13. Jesus vira para ele e diz, então, Jesus lhe disse, vá, que a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Mudanças acontecem rapidamente na nossa vida, gente. A partir do momento que a gente toma decisões. Ele tomou uma decisão muito rápida. Jesus está passando, eu vou levantar, vou jogar esse manto, eu vou fazer alguma coisa aqui. E foi muito rápida a mudança dele, a cura dele. As coisas acontecem, sim, conforme a gente acredita. E em vários textos, né, eu até marquei aqui, Jesus usa a frase que aconteça conforme você acreditou. Tem várias passagens bíblicas que nos encontros ali de Jesus, ele joga para a pessoa que aconteça como você acreditou. Na tua vida, na minha vida, vai acontecer as coisas conforme a gente acredita. Talvez você não tenha acreditado naquela mudança que você pede tanto. Ou talvez você não acredite que você pode retomar o teu caminho ali e voltar. Então, se você está vendo, você precisa retomar o seu caminho e parar de desviar daquilo que você estava fugindo. Quanto você acredita na sua mudança? Por isso que o passo número 13 é acredite que você vai receber. Você realmente acredita no que você tem pedido? O cego tinha plena certeza que ia conseguir, por isso ele não perdeu a oportunidade. Saiu da beira do caminho, levantou, parou de mendigar, ignorou as críticas, jogou seu manto, pulou e foi até Jesus. Olha essa sequência que ele fez. E por último, número 14. Assim que tudo aconteceu ali, que o cego retomou a vista, o texto fala, e foi seguindo Jesus pelo caminho. Percebe que o texto ele começa ali, que ele estava onde? À beira. E a partir do momento que ele passou a ver, ele retoma o caminho e ele começa a seguir. Jesus ele não está mais à beira, ele está de volta no caminho dele. E é muito interessante, né, que a gente vê muitas vezes Jesus falando essa palavra, né, ele vá, né, e retoma o seu caminho ali. Ele fala, né, vá e não peques mais, vá, tua fé te curou. Ou seja, ele sempre nos coloca ali para que a gente retome o nosso caminho, né? Então, nesse projeto que eu vejo, é um convite mesmo para a gente não ficar mais parado, para a gente não ficar mais acomodado nas situações que a gente está, não ficar aceitando menos que a gente merece, não ficar preso pelo julgamento dos outros, para que a gente tenha coragem e que a gente se livre desses mantos sujos, encardidos ali, que nos dão uma falsa segurança, que nos deixam parados ali. Então, por isso que o passo 14 é volte para o seu caminho, por isso que o texto encerra. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele optou por não ficar mais à beira. Então, eu não sei qual é o caminho que você tomou, mas é hora de você voltar. É no caminho que as coisas acontecem. Na beira do caminho, nada acontece. Porque as sementes são roubadas se elas caírem ali na beira do caminho. Por isso que tem um texto até que fala, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Então, se fez sentido para você esses 14 passos, retome aí, olhe, escute de novo o vídeo, veja quais são os 14 passos que eu passei aqui e
Se fez sentido para você alguma coisa que eu falei aqui, se você passou a enxergar uma situação nesses 14 passos, nessa jornada que o cego Bartimeu fez, comente aqui embaixo. Deixa eu saber que esse projeto que eu veja fez sentido. E a proposta do projeto é essa. Eu pegar sempre algum texto, né, por curiosidade eu falei, né, eu fui olhar a Bíblia, eu falei assim, será que existem outros textos ali no Evangelho que Jesus usa muito esse termo ver, enxergar, olhar, e eu achei um monte de texto. Então, esse é o objetivo, eu quero trazer aqui para vocês esses textos e fazer uma reflexão sobre eles. Então, que eu veja, que esse seja o seu pedido, que você possa hoje ver na sua vida, através dessa história do Bartimeu, desses 14 passos ali que esse texto nos traz, também que você possa ver, que você possa enxergar, que você saia da beira do seu caminho, que você retome aí o seu caminho e que você possa ver tudo que você precisa fazer de hoje em diante. Eu te vejo então no próximo vídeo dessa série.